amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Estamos aqui para mais um vídeo de respostas para quem se inscreve no nosso curso gratuito Negócio de Sucesso com a Criação de Galinha Caipira. A gente junta aí um dia, 30 minutos, 40 minutos, 10 perguntas e a gente responde de lambuja aí para a galera que se inscreveu. Porque na hora da inscrição você faz seu cadastro e já deixa uma pergunta. Depois você entra no grupo de espera. Então essa pergunta eu junto, pego um dia e ó, pá, detono respondendo, beleza? Um grande abraço, a gente vai fazer as respostas hoje. Se você ainda não se inscreveu, todo dia, 1, 2 e 3 de cada mês, a gente faz um curso. A primeira turma é agora, 1º de abril. Então, todo mundo mas não é piada, 1º de abril, mas não é piada. Você vai, se inscreve, entra no grupo. E aí no dia 1, 2 e 3 a gente manda o link lá nos grupos das aulas, ok? São 3 aulas pesadas. É um evento, para assistir. Porque uma tem 1h30, a outra tem 2 horas, a outra tem mais 1 hora. Então são 3 dias aí pesado, 19 e 15. Você tem aí 24 horas, não fica gravado. Você assistiu, não assistiu, só no próximo mês e olhe lá, ok? Um grande abraço. Então hoje tem link na descrição aí, você pode se inscrever e já deixar sua pergunta, que aí eu respondo aí depois também, ok? Pergunta agora do Silvino Guimarães. De quanto tempo faz a troca da cama de frango de galinha poedeira? Um grande abraço para você. Ó, galinha poedeira, eu sempre digo, você não precisa trocar a cama de frango na sua criação, seja para abate, seja para postura. Você não precisa trocar a cama de frango. Você precisa fazer uma manutenção. Você precisa todo dia estar revirando, remexendo. Sabe aquário? Não sei se alguém já criou peixe ou se cria peixe. Aquário. Você vai limpar o aquário, você não tira a água com os peixes para depois botar uma água nova. Não. Existe todo um processo de filtragem, existe algumas limpezas externas, existe aí alguns produtos que você bota. Você não pode botar ração demais, que é o que suja muito o aquário, é ração demais. Porque quanto mais se come, mais se gera fezes. Inclusive peixe, quando come demais, morre. Então, galinha é algo parecido. Quando come demais não morre não, mas morre o bolso. Mas é algo parecido, você fica remexendo a cama de frango, porque o importante da cama de frango é não compactar. Compactar é ficar, né, presa, dura, parecendo uma pedra. Quando a gente pega, sai aqueles blocos assim. Então não pode compactar, não pode molhar, não pode compactar, não pode molhar e não pode dar nenhum tipo de parasita, algum tipo de bicho. Então às vezes você tem uma cama de frango, você vê umas moscas, você vê umas larvinhas, precisa trocar, né? Outra coisa, não pode ter uma doença séria no seu criatório. Se você percebeu que uma doença séria foi coccidiose, uma doença séria foi uma doença viral, uma doença séria foi uma doença por fungo, bacteriana talvez, mas se foi algo sério, bem generalizado, morreu muita ave, ou grande parte das suas aves estão com doença, aí você precisa trocar a cama de frango. Você precisa trocar também quando você vai mudar de lote. Eu acabei com um lote aqui agora, eu vou botar um lote novo. Aí você troca a cama de frango. Nesse caso específico de troca de lote, você pode até não trocar a cama de frango. Se você não teve nenhuma doença, não tem nenhum tipo de parasita, e se você sabe fazer vazio sanitário com a cama de frango dentro. Eu ensino as pessoas a fazer vazio sanitário tirando a cama de frango. Está nos nossos cursos, tem vídeos sobre isso e tudo mais. Tirando a cama de frango. Mas existe a possibilidade de você fazer com a cama de frango. Eu não ensino a fazer porque eu acho arriscado. Nem todo mundo tem o equipamento certo para fazer e você pode acabar fazendo e dando errado. Principalmente porque depois você vai botar animais jovens dentro. Então não é aconselhável você fazer isso, certo? Mas no dia a dia, o que você vai fazer? Você precisa ter um trado, um ancinho, né? Aquele bicho cheio de gancho, assim, que você tira a folha, né? Do seu quintal aí, né? Puxa a folha do quintal. Então você precisa ter um bicho daquele, que ajuda para ir remexendo, né? Se você não tem, você usa a enxada mesmo. Você usa para ir remexendo e evitar compactação e você aproveitar e dar uma olhada se tem lugar úmido demais ou não. Locais de concentração de fezes, embaixo de puleiro, embaixo de ninhos e aquele lugar onde as galinhas dormem no chão, quando não dormem empoleirada, você precisa sempre dar ter uma regularidade de tirar aquelas fezes acumuladas e colocar um tantinho a mais de cama de frango ali embaixo.
Então, uma vez por semana, não sei quantas aves você tem. Se tem pouca, uma vez por semana. Se tem muita, de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, dia sim, dia não, você retira aquelas fezes, vai vir cama de frango junto, né? E coloca um pouquinho de cama de frango a mais. Isso vale para debaixo de puleiro, vale para debaixo de ninhos e vale para aqueles cantos onde as galinhas dormem. Fora isso, você remexe. Se você utiliza cama de frango para comercializar ou até mesmo para usar em outro projeto que você tem dentro do seu sítio como adubo, você bota a cama de frango pouquinha e troca de 40 em 45 dias, porque aí dá para juntar umas fezes legal, você tira, bota uma nova e aí vai para compostagem. Mas isso eu não aconselho em galinha poedeira, só se você tiver criação de abate e numa criação semi-extensiva, rústico. Se for de alto desempenho, também não, só na troca de lote. Se você fizer isso, se você fizer tirar a cama de frango toda dentro de uma criação de galinha poedeira para botar uma nova, suas galinhas param de botar. Vai ser um estresse no tamanho do mundo todo e muito provavelmente vão parar de botar. Beleza, Silvino? Um abraço pro Jonathan, um abraço pro Edivaldo, um abraço pro Raul, um abraço para Vicente Mubarak, espero ter falado certo, Vicente. Um grande abraço para você. Quais as principais doenças e vacinas? Vamos lá, são duas coisas diferentes, viu? Parece que as principais doenças são as doenças que a gente tem vacina. Um monte de gente tem vídeo aí fazendo vídeo de doença só para ganhar visualização. Principais doenças de galinhas caipiras. Aí o cara vai e fala de Newcastle, fala de cumburo, fala de bronquite, fala de... que mais, meu Deus? Marek. É doença que essas doenças que eu falei, dificilmente você vai ter essas doenças aí na sua criação. Dificilmente. Então, eu ensino a você a criar galinha de maneira comercial. Eu não estou aqui para ficar batendo papo. Eu não estou aqui para ficar dando diquinha disso, daquilo. Eu estou aqui para dizer a coisa certa que vai mudar a sua criação para transformar em renda. Não adianta você ficar perdendo tempo com Marek. Para que você vai ter que estar tendo conhecimento de Marek? Não precisa. Ah, mas eu preciso resolver a Newcastle que está aqui. Muito provavelmente você vai criar aí durante 20 anos e você nunca vai ter Newcastle na sua criação. Não é uma... se Deus quiser não. É muito difícil de você ter Newcastle aí. Difícil, quase impossível numa criação caipira você pegar Newcastle. Então não adianta a gente ficar gastando tempo com isso. O que eu lhe digo é... criação caipira, criação comercial, primeira coisa, doença bacteriana. Você precisa ter cuidado. Principalmente em período de chuva, principalmente em período de mudança de tempo, principalmente se você não tem uma boa estrutura, principalmente se você tem uma boa estrutura, mas seu vizinho não tem, suas galinhas ficam pulando para lá e as outras lá para cá. Então tem que ter muito cuidado com doença bacteriana. Micoplasmose, colibacilose, pulorose, coriza infecciosa. São as doenças que normalmente todas as três têm corrimento pelos olhos, espuma pelos olhos, corrimento pelo nariz, espuma pelo nariz do bico, né? Pela narina. Às vezes olho inchado, chega a fechar, incha mesmo, fica vermelhão aquele negócio, chega, fecha o olho. Que mais? Espirro, ronco. Normalmente essas doenças aqui, todas essas que eu falei, bacteriana, dá isso, certo? Que é as chamadas gogo, principalmente as chamadas gogo. Deixa seu animal debilitado, não mata de um dia para o outro. Tem muita gente, dorme no outro dia, morre. Normalmente sua galinha já está doente há um bom tempo, uma semana, 15 dias. Quando você percebe, já percebeu ela morta. Mas por um longo tempo, principalmente à noite, muito pouca gente visita o galinheiro à noite. E à noite é que você ouve os roncos, à noite é que você vê o animal que está mais encolhido, menos encolhido. Então tem que ter cuidado nesse tempo de frio, mudança de tempo, principalmente com temperatura baixando. É a época do gogo estourar. É essa época. Vem um período quente, começa a chover, é a época, porque umidade sobe, galinhas ficam mais tempo dentro do galinheiro, gera mais fezes, e esse acúmulo de fezes é grande parte dos fatores que tem um aumento de doença. E quando esse acúmulo de fezes se junta com água, se junta com muita umidade,
batata pegar esse tipo de doença. Então as primeiras doenças são essas. Evitar sempre limpeza, sabendo que em momentos frios você tem que proteger melhor suas aves com lona, com dentro do galpão, tem uma estrutura boa, uma estrutura ventilada, uma estrutura que, se possível, mais quentinha, para dar um conforto maior. Não pode tomar chuva, não pode deixar ficar brigando, não pode deixar o estresse subir. Qualquer baixa de imunidade, a doença pega. Beleza? Esse tipo de doença também normalmente está no ambiente ou está dentro da galinha já. Baixou a imunidade, dá força para a bactéria crescer, aí complica. Então tem que ter cuidado com isso. Pegou! Você tem uma criação pequena, você consegue identificar as aves? Melhor remédio injetável. Você tem uma criação grande, mas você é um cara que acompanha, descobriu que aquela galinha que está com problema, tira do ambiente, remédio injetável também. Não consegue ver o que é, aí vem. Tem gente que não consegue ver por causa do número de galinhas. Tem gente que não consegue ver porque é preguiçoso, quer que as coisas se resolvam de uma hora para outra. Não é tão aconselhável, e aí vai ter que ser remédio na água. Mas dar remédio na água, tem muita gente que diz, botei o remédio na água hoje, beberam e não funcionou. Remédio na água tem toda uma sequência de procedimento de jejum de água, colocar a ave isolada e confinada, tirar uma ave de perto da outra, desculpe, colocar o remédio de forma concentrada, fazer com que elas bebam o remédio em meia hora. Aquele animal que está no estágio avançado da doença, que está pelo canto, ele não está nem bebendo nem comendo. Como é que vai resolver? Só injetável também. Então, precisa entender sobre isso. E antes disso também, na prevenção, a alimentação lá em cima, viu? Tem que estar com a alimentação top. Top não é nome de ração não, se tiver alguma, tira aí. Mas uma ração bem balanceada na quantidade certa. Beleza? Imunidade lá em cima. Principais doenças são essas. Tem uma doença viral que é muito comum, a boba. Passa por transmissão por mosquito. Então, se uma galinha sua está com boba, amanhã ou depois aparece a segunda, dificilmente você vai conseguir eliminar a boba daí da sua criação. Se você ficar atrás de remédio para curar boba, você está falido. Falido. Você nunca mais vai parar de comprar remédio. Boba precisa vacinar. Por quê? Boba é transmitida por mosquito. Você tem uma ave que fica doente. Normalmente essa ave não morre. A doença aí fica entre 7, 15, 21 dias com a ave. Então, durante esses 7, 15, 21 dias, ele fica com caroços na cabeça, né? Caroço nas barbichas. Tem febre, baixa imunidade. Ele vai comer menos, vai beber menos. Está com a imunidade baixa, ele pode pegar uma outra doença que pode ser uma dessas bacterianas que eu falei. E aí ele morre da outra doença, e não da boba em si. Mas digamos que não pega outra doença, é um animal forte, mas durante esses 21 dias ele vai estar transmitindo. Então tem um mosquito que pica ele, vai picar outra ave sua. A outra ave vai pegar a boba. Durante esse processo, outros mosquitos irão picar esse animal doente e vão picar outras aves. Esse animal que está doente vai ser picado novamente depois desse mesmo mosquito ter picado uma outra ave doente. Não ficou outra ave doente? Dentro dos 21 dias ele ainda não se curou, mas outra ave ficou doente. O mosquito vai picar essa outra ave doente e vai picar esse animal de novo. E aí, esse ciclo de doença aí não acaba nunca. Entendeu o que eu quis dizer? Se porventura, se passar 21 dias, ele não tiver esse recontágio, muito provavelmente ele fique bom e ele fique imune. Mas é difícil isso acontecer, porque ele vai ser picado constantemente, toda noite tem mosquito. O ideal é vacinar. Vacinando, está tudo protegido. Ok? E vamos lá. E doença causada por fungo. Para quem não cuida muito bem da cama de frango, então a cama de frango está mofando, junta aquele fedor, mosca, acaba o produto que você está usando. Se você estiver usando casca de arroz, é possível que tenha algum tipo de mofo, porque é algo mais vegetal. Se você está usando maravalha, dependendo do estado da maravalha, pode ter muito pó. Então, aquele pó também entope as vias respiratórias. Pode vir esse pó junto com fezes da cama de frango, mofado também. Então, acaba gerando também doença causada por fungo. Fungo normalmente é
asperlagiose e a mitosiose. Eu sempre falo essa doença e sempre esqueço. São doenças normalmente que vai atacar o sistema respiratório, não tem cura, mas às vezes a ave prolonga a vida dela por muito tempo, fica com a doença, mas prolonga por muito tempo, não pode até chegar a não matar, mas as fezes dela vai estar contaminada, passa para outra ave também, ok? Então as principais doenças são essas, e as principais vacinas normalmente não são para essas doenças, são para doenças virais, Newcastle, Ebola, existe bronquite gumburo também, mas tem a vacina de cólera, que é bastante importante, que eu não falei entre as doenças, porque não é tão comum, a não ser que você esteja aí num local de muito alagadiço, né? Um local que fica muita água empoçada, um local onde você cria porco e galinha e pato junto, né? Porque fica aquela lama lá toda, e galinha quando bebe aquela lama tem grande chance de pegar cólera. E salmonela, né? Vacina de tifo, salmonelose aí, principalmente para quem tem poedeira. Beleza, Vicente? Um abraço. Daire Rosé Machado Gonçalves. Tomara que eu não tenha errado o nome aqui. Qual o valor médio de investimento inicial para criação pequena de galinhas? Então, a criação pequena, eu não sei o que é pequeno para você, não sei o que é pequeno para o outro, não sei o que é pequeno para mim. Pequeno para mim é 10, 20 galinhas, né? Grande é 5 mil, 20 mil. Então, depende de como é pequeno, o que é grande. Mas vamos lá. Fora o investimento estrutural, que depende de quantas aves você vai ter, né? Se você vai ter 200, é uma estrutura. Se você vai ter 200 mil, é outra estrutura. Então, fora a estrutura, que é construção de galpão, compra de terreno, cercado, compra de equipamento e etc., que depende muito da quantidade de aves que você vai ter, existe o investimento que eu chamo de investimento de produção, que é aquele dinheiro que você bota durante a produção, mas o animal não lhe gera renda, que é o período de engorda, criação, crescimento e engorda, até você vender sua primeira ave, e o período de criação e fase inicial, cria e recria, até a galinha botar o primeiro ovo. Então, nesse período, você está gastando com ração, está gastando com energia, mão de obra e etc. Então, esses gastos aqui, e o valor do pintinho, né? Esses gastos que eu chamo de investimento inicial, quando a gente fala de abate, está hoje em torno de 15, 18 reais por ave. E aí você vai começar a vender. No caso de postura, está de 18 a 22 reais por ave, até começar a botar o primeiro ovo. Aí você vê, se é 20 reais, vamos botar arredondando aí, eu tenho para 100 galinhas, eu vou gastar 2.000, que é 20 vezes 100. Agora, claro, precisa fazer conta primeiro para bater realmente esses números e aí multiplicar pela quantidade de aves que você pretende ter. E aí vai chegar no valor. Deu 10 mil, não tenho condição. Deu 10 mil, tenho condição. Aí a partir daí você vai ver qual é a finalidade, qual é a estrutura que você precisa para aquela ave, para ver os outros investimentos também. Foi Daire Rose. Tomara que eu tenha respondido sua pergunta aqui, Daire Rose. Um abraço. Santos, Rosane Santos, eu acho, né? Tomara que seja certo também. Não deixou pergunta. Fabiola, um abraço. Cláudio, um abraço. Almir, um abraço. Odmir, esse é fera, sempre está presente, um abraço. Freitas, um abraço. Rapaz, pulei aqui um cara aqui. Tiago, um abraço. Douglas, um abraço. Eu estou passando os nomes aqui porque não deixou pergunta, tá certo? Alessandro, na criação de abate, posso criar galinha de Angola também para abate, porém separados? Alessandro, um grande abraço, Alessandro. Vamos lá. A critério inicial de registro, se você imagina ter um registro, se você imagina ter um selo de inspeção municipal, estadual, federal, seja lá qual for o selo, ou algum registro certificado, criação de alto desempenho, né? Essa criação de abate de alto desempenho, você sabe o dia que começa, sabe o dia que termina, abate tudo, leva para um abatedouro, ou alguém compra tudo em sua mão de vez, isso aí é alto desempenho semi-intensivo. Normalmente, se você for nesse ritmo, você vai ter que ter uma criação só.
Se você tiver uma criação de galinha, nesse sentido que eu estou falando, tem uma criação de porco, tem uma criação de outra ave, pato, ganso, angola, seja lá o que for, você não vai conseguir ter esse registro. Você precisa ter uma concentração aí nessa criação. Você falou em criar separado. Mesmo você tendo uma criação rústica, você pode até criar, é normal você ver às vezes no sítio, tem galinha, tem pato, tem angola, tem tudo. Mas o que é? Eu já criei angola. Primeiro, o que é que a angola faz? É muito valorizada aqui na minha região, pagam bem, mas não tem um grande mercado. Olha a diferença, por isso que eu digo para vocês, façam uma pesquisa de mercado real, vai em campo para descobrir. Porque muita gente gosta, você vai no mercado, tem? Não, não tem. Se não tem no mercado, não é tão fácil assim de vender não, viu? Tome bastante cuidado com isso. Porque tem muita gente, mas aqui na minha região, o ovo caipira é muito valorizado. Tudo que é valorizado está dentro do mercado. Pode ter certeza. Tudo que é valorizado está dentro do mercado. Se não está dentro do mercado, tome cuidado. Quando eu digo mercado, mercantil, mercadinho, tome cuidado. Estou falando aqui, como eu sempre falo, para quem quer ter uma criação a nível comercial. A galinha de Angola é uma galinha que dá um trabalho do cacete. É uma galinha que voa. Mesmo que você compre a galinha de pintinho, né, nos distribuidores, a galinha de Angola que você compra do distribuidor, ela vem com a ponta da asa cortada em uma das asas. Aquela membranazinha vem cortada, então evite que ele voe. Mas mesmo sem essa membrana, ele adulto, ele voa. Ele dá uns pulos meio louco, meio torto, mas voa. E eu tive aqui comprada com asa cortada, ia para cima do telhado de minha casa, ia para cima do telhado do galpão também. É uma galinha que gosta de andar em grupo, então quando ela cisma com uma galinha, isso eu estou dizendo para quem está criando junto, quando ela cisma com a galinha, é 5, 6, 7, 10 galinhas de Angola em cima de uma galinha, em cima de um galo, para matar, mata mesmo. É uma galinha que não gosta muito de ninho, gosta de botar no meio do mato, e é uma galinha que gosta de andar. O dia que ela achar um buraco no piquete, ela vai se embora. Às vezes passa 2, 3, 4 dias fora. Um dia ela volta, mas às vezes vai 10 e volta 8. Alguém pega uma raposa de 5 dedos. Não é tão fácil de pegar, mas quem está acostumado a andar pelo meio do mato sabe pegar a galinha de Angola. Então, às vezes você acha um ninho com, 30, 40 ovos lá dentro. Você vai arriscar um ninho que tomou chuva, que tomou sol, ou um ovo que tomou chuva, que tomou sol. Você vai arriscar vender um ovo desse para alguém? Para essa pessoa passar mal? Eu não arrisco. Claro, cada um tem seu pensamento. Eu não arrisco. E faz uma zoada do cacete de manhã cedo e principalmente final do dia. Quando começa a cair o sol, pode esperar. Você tem uma, duas, mas quando você tem 50, 100, 200, é difícil de aguentar, viu? É difícil de aguentar. A sua vizinhança também vai chiar. E você mesmo, se você está criando aí e você não avisou em casa que vai ter momentos que vai ter isso, toma cuidado com sua mulher, bota você para fora de casa junto com junto com as angolas junto. Então assim, criando separado, como você está indicando aqui, é possível, cada um com seu galpão, cada um com seu piquete, sendo que galinha de Angola eu aconselho você criar em confinamento. Se tiver piquete, com piquete cercado em cima também, com a cobertura, com tela por cima do piquete, porque senão em algum momento, dependendo do tempo que você vai criar, elas vão embora. Agora tem uma carne muito saborosa, eu inclusive gosto mais de uma galinha de Angola feita por minha esposa, não sei pela outras pessoas, mas minha esposa faz uma galinha caipira como ninguém. Eu nunca comi num restaurante uma galinha caipira do jeito que minha esposa faz, e a galinha de Angola eu gosto mais do que a galinha caipira. Se você tem um mercado para isso, e seu mercado é bom para a galinha de Angola, eu não criava nem galinha. Agora o mercado precisa ser bom, eu preciso entender se realmente é bom, porque tem gente que diz que compra, mas quando você oferece ela não quer. Então toma bastante cuidado. Então assim, aconselho você fazer, se você tiver a condição, eu vou criar 200 galinhas e 50 de Angola aqui, uma lá e outra cá, não vão se misturar. Beleza, vai dar certo pra cacete. Beleza?
Eu pelo menos gosto muito. Marcos Vinícius, um abraço. Noel Vieira, um abraço. Noel Vinícius não deixou pergunta. Noel, que quantidade de ração consumida por um frango para converter em quilo de carne? Então ele quer saber de conversão alimentar, o Noel Vieira. Vamos lá, conversão alimentar depende muito da ave que você está usando. Para a galinha poedeira, conversão alimentar, você gastando aí 7, 8 quilos de ração. Eu não vou falar em números, porque vocês já não vão entender, certo? Em números eu não vou falar em índices. 2, não sei quanto, 1, não sei quanto, que depende da fase da criação. Eu vou falar em números absolutos. Uma galinha que come de 7 a 8 quilos, uma galinha poedeira, especializada em poedeira, que come entre 7 e 8 quilos de ração até a 20ª semana, ela está entre 1,7 kg e 2 kg. 7 a 8 kg de ração, e é o peso ideal para a galinha poedeira. Chegar a começar a botar ovo entre 1,8 kg e 2 kg. É o ideal de uma galinha poedeira. Ok? Galinha de dupla aptidão e galinha pesadão, o pesadão tende a ter números maiores. Com esses 7 a 8 quilos, estou falando de uma criação que não deu nada errado, que você não dá muito complementar, que você não prende demais ou que você não solta demais. Uma criação muito bem controlada, entre 7 a 8 quilos, uma galinha de dupla aptidão, com 100 dias, 90 a 100 dias, ela vai estar com 2 kg, 2,2 kg. Se você prender um pouquinho mais. Se você solta um pouquinho mais, esse 2 kg em 2,2 kg, 1,8 kg vai estar lá com 120 dias. Então, uma criação mais rústica, uma criação mais em sistema intensivo, semi-intensivo. Falei dos dois aqui. Um pesadão com esses 7, 8 quilos vai estar mais ou menos com 2,2 kg, 2,5 kg entre 90 e 120 dias. Então, eu não falei bem em conversão alimentar, porque cada fase tem uma conversão alimentar diferente, certo? Cada fase tem uma conversão alimentar diferente. Então, para 1 kg de ração, ou para 1 kg de carne, você vai gastar mais ou menos 4 kg de ração. Isso em média, certo? Mas depende da fase da criação. Nas fases iniciais come menos, nas fases futuras come mais. Então, né, de modo geral, é isso aí. Beleza? Noel Vieira, espero ter respondido sua pergunta assim. Mas assim, depende muito da ave que você adquiriu, depende do sistema de criação que você está trabalhando, depende do clima da época. Se você está num clima frio na sua época é uma coisa, se estiver no clima frio, quente é outra. Depende da água, depende da qualidade da sua água e de quanto você dá de água, de quanto ela tem acesso à água. Lembrando que a água é de água fresca, né? E o que mais? Quando eu falo sistema de criação, está dentro de sua estrutura, né? Depende de sua estrutura também. Animais que estão muito apertados, às vezes não desenvolvem tão bem quanto animais que têm um bem-estar melhor. Então, toma cuidado com isso. E fora doença também, né? Se teve doença, tudo que eu falei aqui foi por água abaixo. Aí começa, cada caso é um caso. Com doença, cada caso é um caso. Noel Vieira, um grande abraço. Paulo, o mercado para ovos orgânicos está saturado e qual o tamanho desse mercado? É uma pergunta, Paulo. Paulo, orgânico só faz crescer. O nicho de mercado de orgânico, seja lá do que for, só faz crescer. Cada vez mais tem pessoas mais conscientes com questão ambiental, com questão de como nem a questão ambiental, de como é que o animal é tratado, para eu saber se eu consumo coisas dessa criação ou não, né? Então tem cada vez mais essa consciência aumenta. Só que são nichos ainda muito em crescimento, ainda vai crescer muito mais. Eu tenho certeza absoluta, não por pesquisa de mercado, eu posso até mudar posso ser enganado aqui na minha cidade, por exemplo, mas eu tenho certeza absoluta que aqui na minha cidade, se eu coloco algo orgânico, eu quebro.
Aqui a consciência em relação ao orgânico é zero. Então, se você tem uma consciência zero em orgânico, menos que zero não tem, só tem para mais. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, eu posso muito bem focar em academias, eu posso bem focar em escolas particulares, no caso, que fornecem, que tem que fornece alimentação para as crianças e que você pode introduzir em tempo conceitual esse tipo de processo. Você pode ter uma lanchonete que tenha essa consciência, ou uma lanchonete que queira produtos orgânicos. Você pode, e possa ser que exista aqui, é porque eu não conheço, por isso que eu digo que é zero. Possa ser que eu tenha na minha cidade um grupo de pessoas com esse pensamento. Vegetarianos, veganos, pessoas que são vegetarianas e veganas estão um passo praticamente para consumir só coisa orgânica. Então, é um mercado em alto crescimento. O que talvez você não saiba é que no Brasil, eu falo no Brasil, mas em outros países também, para você vender algo orgânico, você pode ter algo muito natural aí na sua criação, mas isso, por ser só natural, isso não a torna orgânico. Para você ter realmente um produto orgânico, você precisa que suas aves sejam alimentadas e sejam tratadas em um sistema orgânico. Toda galinha orgânica, seja a galinha, seja o ovo, toda galinha criada em um sistema orgânico é uma galinha caipira. Mas nem toda galinha caipira é orgânica. Por quê? Porque você precisa que o milho, a soja, os produtos que ela consome precisam também ser orgânicos. E, por exemplo, não existe soja orgânica no Brasil. Eu digo não existe porque é muito pouquinha. Existe bem pouco aí. Quase não está existindo a soja mesmo, apesar de ter recorde de produção. Essa semana teve a notícia que não tem onde guardar a soja que produziu. E a gente pagando R$200 no saco de soja. E não tem onde guardar. Tudo bem, né? Vai entender aí o que é que está acontecendo. Se a gente for falar do que está acontecendo aqui, a gente passa a vida toda falando. Então, assim, tá difícil de achar soja para a gente. Imagina uma soja orgânica, né? Existe um percentual que você pode usar da sua forma de ração de produtos não orgânicos. Mas eu não vejo uma condição, certo? Milho orgânico, você pode até plantar seu milho orgânico, você pode achar o milho, não pode ser milho transgênico, tem que ser um milho caboclo, então aquele milho rosa, não pode ser aquele milho rosa, tem que ser um milho caboclo mesmo. Então você tem que achar, talvez na Conab tenha, outros lugares tenha, né? Para plantar. Mas seu solo não pode ser tratado com veneno, por exemplo. Tem muita gente que planta milho, mas no primeiro roço passa veneno para o mato não crescer. Não é mais orgânico. Seu milho, esse milho não pode alimentar uma galinha que você chama de orgânico. Mas eu vou fazer isso escondido, não sei o quê. Vai enganar o povo? Né? Não gosto muito da ideia de enganar o povo. E sim, no Brasil, aí voltando, para você vender um produto com selo de orgânico, você precisa de uma certificadora. Você precisa de uma empresa que te certifique como orgânico. Não vai lhe certificar como caipira, como tem certificadora de caipira. Não. Certificadora de orgânico. Então, essa empresa, quando você contrata ela, na teoria, um técnico vai dizer, você vai construir seu galpão desse jeito, os fornecedores são esse e aquele, para você e aí sim, montou tudo bonitinho, está alimentando, ele vai fazer a inspeção, vai ver se está tudo ok, se não está tudo ok, aí você tem um selo de orgânico. Fora isso, você não pode vender como orgânico. Mas eu vou fazer um selo em casa aqui, vou botar, você não, por legislação, por lei, você não pode vender como orgânico. Você precisa ser certificado. Ok? Um grande abraço, Paulo. Certo? Júlio, eu não entendo nada sobre criação de galinha. Pois é, Júlio. Com essa declaração do Júlio aqui, a gente vai encerrar essa aula de hoje. Como Júlio, você já está no caminho para entender. Agora, dia 1, 2 e 3, você já está no grupo, já se inscreveu, vai participar de 3 aulas que é impossível, isso eu bato com certeza,
É impossível você assistir essas 3 aulas inteiras e não entender como funciona a criação de galinha caipira a nível comercial. Impossível. Quando eu falo a nível comercial, não quer dizer que você vai ter 480 aves, não. Fazer com que sua criação gere renda para você e sua família. E se você não foi igual ao Júlio e essa galera toda que eu falei aqui ainda não se inscreveu, tem link aí na descrição, se inscreve, já deixa sua pergunta, que exatamente essas perguntas que eu estou respondendo aqui é dessa galera que se inscreveu. Dia 1, 2 e 3, todo mês, dia 1, 2 e 3, todo mês, dia 1, 2 e 3, você tem essas 3 aulas para você entender como funciona a criação de galinha caipira. Só que a aula não fica gravada. Você, dia 1 sai a aula, se assistiu, assistiu. Não assistiu, essa aula é bloqueada, você não assiste mais. Vai assistir a segunda, vai assistir a terceira que tem um resumão, e aí tá com o pau. E aí só no outro mês, você se inscrevendo de novo, participando de nova turma. Beleza? Um grande abraço, até a próxima. Tchau.